Em uma pequena cidade do interior, existia uma estrada sinuosa que cortava a floresta escura como a noite, conhecida apenas como a Estrada dos Acidentes. Os moradores evitavam passar por lá durante a noite, pois diziam que um espírito maligno assombrava aquelas paisagens sombrias, provocando tragédias terríveis. A lenda contava que há muitos anos, um homem havia perdido a vida em um acidente horrível na Estrada dos Acidentes. Seu espírito atormentado buscava vingança contra todos aqueles que ousavam cruzar seu caminho. Diziam que ele se manifestava como uma névoa escura que envolvia os veículos, causando pânico e desorientação nos motoristas, levando-os inevitavelmente à tragédia. Ninguém sabia ao certo por que aquele espírito maligno escolhera a Estrada dos Acidentes como seu domínio. Mas os moradores da região atribuíam as mortes e desaparecimentos misteriosos que ocorriam naquela estrada à sua presença sinistra. Muitos acreditavam que ele era uma manifestação da própria floresta, uma força sobrenatural que protegia seu território com zelo implacável. Os relatos sobre os acidentes na Estrada dos Acidentes se multiplicavam, alimentando o medo e a superstição entre a população. Alguns diziam ter visto vultos sombrios na beira da estrada, outros juravam ter ouvido vozes sussurrantes, chamando seus nomes ao vento. Mas todos concordavam em uma coisa: o espírito da estrada era real e perigoso. Uma jovem chamada Ana, que morava nos arredores da cidade, não acreditava nas lendas sobre o espírito da Estrada dos Acidentes. Ela era uma pessoa prática e racional, e achava que os acidentes eram causados simplesmente pela falta de cuidado dos motoristas ou pela má conservação da estrada. No entanto, quando sua melhor amiga Sofia desapareceu misteriosamente após sair de uma festa tarde da noite, Ana começou a questionar suas convicções. Determinada a encontrar sua amiga, Ana decidiu investigar o que realmente acontecia na Estrada dos Acidentes. Ela entrevistou moradores locais, pesquisou sobre a história da região e até mesmo consultou um xamã indígena em busca de respostas. Foi durante uma dessas pesquisas que ela descobriu um segredo terrível que mudaria sua vida para sempre. O xamã lhe contou que, séculos atrás, a floresta em que a Estrada dos Acidentes fora construída fora palco de uma batalha sangrenta entre tribos rivais. Os espíritos dos guerreiros mortos naquela guerra haviam sido invocados por um feiticeiro poderoso para protegerem a floresta de intrusos e inimigos. O espírito que assombrava a estrada era um desses guerreiros, aprisionado em seu tormento por toda a eternidade. Chocada com a revelação, Ana percebeu que o desaparecimento de sua amiga estava ligado a essa antiga maldição. Determinada a desvendar o mistério e libertar o espírito atormentado, ela se aventurou sozinha pela Estrada dos Acidentes numa noite escura e tempestuosa. O vento uivava entre as árvores, os relâmpagos iluminavam o caminho, e a névoa densa envolvia a estrada, criando uma atmosfera de terror e mistério. À medida que avançava pela estrada, Ana sentia a presença sinistra do espírito se aproximando. Sombras dançavam ao seu redor, vozes sussurrantes ecoavam em sua mente, chamando-a para o abismo. Mas ela se recusava a ceder ao medo, pois sabia que a vida de sua amiga dependia de sua coragem e determinação. Finalmente, ela chegou a um lugar sombrio onde a névoa se adensava, e a escuridão era absoluta. Ali, diante dela, apareceu o espírito do guerreiro, uma figura alta e imponente envolta em armaduras e correntes que rangiam de forma assustadora. Seus olhos brilhavam como brasas ardentes, e seu gemido ecoava como o lamento de 1000 almas perdidas. Ana se aproximou lentamente, com o coração acelerado e as mãos trêmulas. Ela olhou nos olhos do espírito, e viu neles não apenas o tormento e a raiva, mas também a dor e o sofrimento de uma alma atormentada pela eternidade. Com uma voz trêmula, ela começou a falar, implorando ao guerreiro que a escutasse e permitisse que sua amiga fosse libertada. Para sua surpresa, o espírito pareceu se comover com as palavras de Ana. Lentamente, as correntes que o aprisionavam começaram a se desfazer, a armadura se desfez em pó, e a névoa se dissipou, revelando a figura de um homem jovem e belo. Ele olhou nos olhos de Ana com gratidão e tristeza, murmurando palavras de agradecimento, antes de desaparecer na noite. No dia seguinte, Sofia foi encontrada sã e salva, sem se lembrar do que acontecera na noite de seu desaparecimento. Ana nunca revelou a verdade sobre sua jornada pela Estrada dos Acidentes, guardando para si o segredo do espírito libertado.
Mas a estrada nunca mais foi cenário de tragédias inexplicáveis, e os moradores da região puderam finalmente viver em paz, sabendo que o mal fora banido de seus caminhos. A lenda do espírito da estrada dos acidentes persistiu entre os moradores, mas agora era contada não como um conto de terror, mas como uma história de redenção e perdão. E Ana, a jovem corajosa que desafiara a morte em busca da verdade, tornou-se uma heroína em seus corações, símbolo de esperança e valentia diante da adversidade. E assim, a estrada dos acidentes deixou de ser assombrada pelo passado sombrio, tornando-se apenas mais um trecho de asfalto no caminho daqueles que ousavam desafiar o mistério da vida e da morte. Essa história tem suas raízes na antiga crença popular de que certas estradas eram habitadas por espíritos ou entidades sobrenaturais. Acredita-se que esses espíritos pudessem trazer boa sorte e proteção para aqueles que viajavam pela estrada, mas também poderiam trazer azar e desgraça, se não fossem respeitados. Alguns acreditavam que esses espíritos eram os guardiões das estradas, responsáveis por garantir a segurança e o bem-estar dos viajantes. Por essa razão, era comum fazer oferendas ou preces aos espíritos, antes de iniciar uma jornada, como uma forma de obter sua proteção e bênção. No entanto, também havia histórias sombrias sobre esses espíritos na estrada, retratando-os como entidades malévolas, que podiam causar acidentes e desventuras aos que cruzassem seus caminhos. Diziam que, ao anoitecer, era mais perigoso viajar pelas estradas, pois era quando esses espíritos se tornavam mais ativos, e poderiam se manifestar de formas assustadoras. Com o passar do tempo, essas lendas sobre os espíritos na estrada se tornaram parte do folclore de diversas culturas, ao redor do mundo, sendo tema de contos populares, músicas e até mesmo filmes de terror. Mesmo nos dias de hoje, algumas pessoas ainda acreditam na existência desses espíritos, e tomam precauções ao viajar, como carregar amuletos de proteção, ou evitar certas estradas consideradas mais perigosas nesse aspecto. Em resumo, o espírito na estrada é uma figura lendária, que reflete a complexa relação entre os seres humanos e o desconhecido, misturando elementos de superstição, medo e respeito pelas forças sobrenaturais que podem influenciar nossas vidas, especialmente quando estamos em trânsito. A Dama de Branco, uma das lendas mais famosas envolvendo espíritos na estrada, é a lenda da Dama de Branco. Diz a lenda que uma mulher vestida de branco assombra uma estrada específica, geralmente à noite. Segundo relatos, os motoristas que a veem correndo ou pedindo carona, acabam sofrendo acidentes terríveis. Acredita-se que ela seja o espírito de uma noiva que morreu em circunstâncias trágicas, antes de realizar seu casamento. 2. O motociclista sem cabeça. Em algumas culturas, há relatos sobre um motociclista sem cabeça que percorre determinadas estradas à noite. Diz-se que aqueles que encontram essa figura assustadora são amaldiçoados com má sorte, ou até mesmo desaparecem misteriosamente. A origem dessa lenda pode variar, mas muitas vezes está associada a mortes trágicas ou injustiças ocorridas nessas estradas. 3. O Guardião da Floresta. Em uma região distante, conta-se a história de um antigo guerreiro que foi encarregado de proteger uma floresta sagrada. Após sua morte, seu espírito continuou a zelar pelo local, assombrando os viajantes que se aventuravam pela estrada que cruzava a floresta. Dizem que aqueles que desrespeitam a natureza ou invadem o território do guardião, estão sujeitos à sua fúria implacável. Essas são apenas algumas das muitas lendas envolvendo espíritos na estrada que têm fascinado e assustado pessoas ao longo dos tempos. Essas histórias, transmitidas oralmente de geração em geração, refletem a nossa fascinação pelo desconhecido e a fragilidade da existência humana diante do sobrenatural. Os espíritos na estrada representam um lembrete de que, mesmo em um mundo cada vez mais racional e científico, ainda há mistérios e fenômenos inexplicáveis que desafiam nossa compreensão. O folclore e as lendas que envolvem essas entidades sobrenaturais continuam a nos intrigar e a nos lembrar que, embora possamos controlar muitos aspectos de nossa vida, há forças além do nosso entendimento que merecem respeito e cautela.